Olá, amada, querida e abençoada Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Olá, amigos, irmãos e todos aqueles que estão neste momento assistindo a nossa escola de capacitação de discípulos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Já tivemos 3 aulas, estamos indo para a 4ª aula nessa nossa caminhada, né? Não podemos estar juntos fisicamente, mas estamos juntos aí pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook da nossa igreja, né? E estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Já tivemos a primeira aula, né? Estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Hoje nós vamos finalizar a nossa aula, estudando do capítulo 3 ao capítulo 6. Agradeço a todos vocês por estarem participando e peço que você que assista a aula, compartilha não só a nossa aula da ECAD, mas também te peço para que você compartilhe os cultos da nossa igreja, assistam, estudem a Bíblia. Estudar a Bíblia é algo maravilhoso. Então eu desafio a vocês, assista, compartilha e vamos estudar juntos. Antes de nós darmos continuidade ao estudo de carta aos Gálatas, quero orar com você. Você que está aí me assistindo nesse momento, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor amado e querido, obrigado, Senhor, por esse momento que vamos estudar um pouco mais da Tua Palavra. Te peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós e que tudo que viemos a estudar agora venha do Seu coração para o nosso, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos dirija neste momento. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, amados e amados, amadas e amados do Senhor, vamos estudar agora e dar início ao capítulo 3, né? Peço você que esteja com uma Bíblia nesse exato momento. Abra sua Bíblia lá no livro de Gálatas, lá as cartas de Gálatas, no final da Bíblia, já deixa aberta a partir do capítulo 3, que nós vamos agora dar continuidade ao estudo que nós já fizemos, já iniciamos no domingo passado, e agora nós vamos finalizar essa carta abençoada. Vamos dar início agora ao capítulo 3 dessa carta que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, né? Vamos lá. O capítulo 3 já inicia aí Paulo defendendo a justificação pela fé. Vocês devem estar lembrados, aqueles que assistiram, né? O capítulo 2 finaliza Paulo defendendo a justificação pela fé em Cristo. E o capítulo 3 já se inicia Paulo defendendo a justificação pela fé. E o interessante aí que no capítulo 1, o apóstolo Paulo já está iniciando, lembrando a igreja que quando ele esteve com a igreja, ele pregou Cristo de tal forma que seria impossível aquela igreja não lembrar o propósito da morte de Cristo. Ele fala que explicou tão bem aquela igreja, de forma tão precisa, o propósito da morte de Cristo na cruz, que ele se surpreende com a queda do entendimento e da fé daqueles crentes, daquelas pessoas que estavam naquela igreja. Abram comigo aí, capítulo 3, verso 1, olha o que diz o texto. Ó Gálatas sem juízo, quem foi quem feitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Paulo já inicia o capítulo 3, desafiando aquela igreja da seguinte forma: eu preguei Jesus para vocês de tal forma que é como se vocês estivessem assistindo, visto Cristo. Olha que interessante. Paulo se surpreende com a atitude daquela igreja, por estar caindo na fé, por estar tendo ensinamentos e aceitando aqueles ensinamentos duvidosos, e ele se surpreende. Já no capítulo 3, ele continua aí defendendo a justificação pela fé. Beleza. Paulo mostra a partir do versículo 6 desse capítulo, né, uma coisa interessante para os judeus daquela igreja.
Paulo vai direto na emoção, vai direto no coração daquela igreja, porque ele cita o pai dos judeus, que nós vamos aprender é o pai de todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Fala de Abraão. Paulo já inicia o versículo 6 falando e lembrando aos Gálatas sobre Abraão. Está lembrando aos membros daquela igreja de Gálatas, aos frequentadores da igreja de Gálatas, lembrando, para aqueles que são judeus, lembrando Abraão. E lembrando Abraão, Paulo, a partir do verso 6, olha que interessante, meus queridos, ele defende a justificação pela fé e prova. Vamos ler comigo, peço para que você abra, por favor, né, lembrando que Abraão é o pai, os judeus consideram o pai deles, né, o pai da fé deles. E olha que interessante como Paulo começa o versículo 6, vamos ler aqui do versículo 6 ao versículo 9, olha que interessante, acompanhem comigo. Lembrem do que as escrituras sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Olha ele combatendo a questão da lei mosaica. Combatendo a questão da lei mosaica para a salvação. Ele diz aí que Abraão veio antes da lei, antes de Moisés. E todas as nações, como diz o texto, todas as nações seriam abençoadas por conta da fé de Abraão. Vamos lá, versículo 8, olha que interessante. Antes que isso acontecesse, as escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado, portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Paulo amarra de forma firme a justificação da fé para os judeus, nesse início de capítulo 3, do verso 6 em diante, citando Abraão e mostrando que o próprio Abraão foi justificado pela fé, não por lei alguma, porque ele creu. Por Abraão crer, ter fé, foi justificado. Olha que interessante, meus amados e queridos, muito interessante. A partir aí do verso 15, né, Paulo mostra que a lei também não cancela o pacto da salvação. Olha o que diz aí o verso 15 e o verso 16, olha lá, vamos comigo aqui, ó. Vamos lá, verso 15. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Olha que interessante. Quando as escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo Jesus. Quando se fala de descendente de Abraão, as escrituras estão citando Jesus. Quando fala de crer, é crer em Jesus. Então, o apóstolo Paulo, para essa igreja de Gálatas, ele já está afirmando de forma categórica, justificação, salvação, não é por lei. Assim como Abraão creu, todos aqueles serão justificados por crer em Cristo, no descendente. O descendente que cita as escrituras é Cristo. Paulo afirma isso no verso 16 do capítulo 3 da amada Igreja Batista de Gálatas. A partir do verso 19, né, o apóstolo Paulo informa que a lei ela veio justamente como um guia, com o propósito de conduzir a Jesus Cristo, né? Ela veio como um guia, é isso que diz, a partir do verso 16 aí,
que a lei serve como para levar, nos mostrar Jesus Cristo, aos judeus a caminhar para Jesus. Esse é o propósito da lei, é isso que quer dizer a partir do verso 17 ao verso 19. Vamos lá, eu quero dar um adendo com vocês no verso 24, dá uma acompanhada comigo, vamos lá. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Olha só, a lei, como o apóstolo Paulo ensina para a igreja de Gálatas, ela veio com o propósito de nos guardar para Cristo. E ele ensina isso para essa igreja que estava tendo ensinos e entendimentos equivocados com relação à justificação de fé, como eu já expliquei anteriormente. Para eles não bastavam apenas crer em Cristo para a salvação, tinha que se guardar as leis mosaicas, as leis escritas lá da Torá, lá de Moisés. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não, basta Cristo, basta crer em Cristo. E ele vem provando para essa igreja constantemente. Amados e queridos, quero ler com vocês um texto e fazer essa relação desse texto com algo que nos toca muito hoje, é uma dificuldade muito hoje no nosso meio. Leiam comigo o verso 26. Vamos lá, verso 26. Olha o que diz o verso 26 do capítulo 3. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Quero dar uma parada aqui e dar uma breve explicação com relação a isso. Existe um falso e um engano, um erro de entendimento quando se fala que todos são filhos de Deus. É um erro. Filhos de Deus só são aqueles, como diz esse texto, aqueles que por meio da fé em Cristo, aqueles que têm fé em Cristo, aqueles que creem em Cristo, são considerados filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem, aqueles que entregam a sua vida a Cristo, aqueles que tomam uma decisão de crer, uma decisão de se entregar a Cristo. Eu gostaria de que vocês abrissem comigo lá no livro de Marcos, capítulo 16, nós vamos ler o verso 15 e o verso 16. Abram comigo aí. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Já é o final aí, o finalzinho, acho que é o último capítulo. Isso mesmo, é o último capítulo do Evangelho de Marcos. Aí Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido a Maria Madalena. E Jesus, na hora que está reunido com os discípulos, ele cita no verso 15. Olha que interessante. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amados e queridos irmãos, todos nós somos criatura de Deus. Deus nos criou, isso é fato, isso é evidente, mas filhos só são aqueles que creem. Olha o que diz o verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Amados e queridos, quero dar um adendo da aula com relação a esse texto, para mostrar a vocês que você, que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de fazer parte dessa família, de fazer parte dessa comunhão de família de Deus. Entregue sua vida a Jesus, entregue seu coração para que Cristo more nele, amém? Vamos dar andamento aqui, vamos para o capítulo 4, de carta aos Gálatas, a partir já aí do verso 8 em diante, 8 a 11, quero voltar um pouquinho, vamos ler aqui o verso 4 e 5, Jesus falando da liberdade, que Jesus nos libertou. Olha o que ele explica aí para a igreja de Gálatas, verso 4, olha o que diz o texto. Só um instante que eu vou voltar aqui.
Olha o que diz o texto. Verso 4, vamos lá. Quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar, olha a questão da liberdade, Jesus veio para nos libertar da lei, olha o que diz aí, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Não éramos filhos de Deus. A partir do momento em que você ainda não entregou sua vida a Cristo, você não é filho de Deus. Você se torna filho de Deus a partir do momento que você entrega e você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando você passa a fazer parte dessa família, daqueles que creem. O verso 8 a 11, Paulo demonstra toda a sua preocupação com os irmãos lá de Gálatas, né? Ele mostra que está preocupado por conta de eles não estarem entendendo o propósito de salvação. Ele diz no verso 11, estou muito preocupado com vocês, será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? O apóstolo Paulo esteve lá naquela igreja, pregou, nós lemos isso no capítulo 3, versículo 1, esteve junto deles, pregou Jesus Cristo, ensinou a eles, e ele fala ali, ele se preocupa pelo fato da igreja não estar compreendendo muito bem o propósito, o porquê dos evangelhos, o porquê da justificação da fé. A partir do verso aí 17, Paulo mostra para aquela igreja que o interesse dos falsos mestres, na verdade, era que eles não conseguissem chegar ao entendimento completo. Olha o que ele diz no verso 17. Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. Paulo está ensinando que aqueles líderes e aqueles mestres não estavam tendo boas intenções com a membresia daquela igreja, com aqueles que frequentavam aquela igreja de Gálatas. Paulo mostra que eles tinham outros interesses, e não o interesse da pregação do verdadeiro evangelho. Amados e queridos, vamos aqui agora partir para o capítulo 5, vamos estudar aqui o capítulo 5, o apóstolo Paulo já inicia aí o capítulo 5, né, falando sobre liberdade. Mais uma vez ele fala para a igreja de Gálatas, que Cristo veio para nos libertar. Olha o que diz o verso 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. O escravo que o apóstolo Paulo está dizendo é escravo do pecado. Jesus, quando veio, pregou, viveu, morreu como ser humano, ressuscita, e aqueles que creem nele são libertados da escravidão do pecado. O apóstolo Paulo já está ensinando aí que Jesus já nos libertou disso, não precisamos ficar presos nem a lei alguma, e já somos libertos também da escravidão do pecado. A partir do verso 13, o apóstolo Paulo aí, né, acena para os Gálatas sobre liberdade dada por Cristo, porém, ele pede para que essa liberdade, né, não seja dada como uma desculpa de carnalidade. A interpretação da igreja de Gálatas sobre liberdade estava sendo desvirtuada. Eles estavam usando a liberdade que Cristo nos dá para terem práticas imorais, para terem uma vida de carnalidade. Olha o que ele diz aí no verso 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana de vocês domine. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Versos 14. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame aos outros como você ama a si mesmo. Paulo já inicia aí, no capítulo 5, chamando a atenção daquela igreja para as práticas que aquela igreja estava tendo.
A liberdade que Cristo nos deu não foi liberdade de imoralidade, de carnalidade. Não foi isso, e é isso que ele está explicando. Que essa liberdade é a liberdade do amor. Ame uns aos outros, como você ama a ti mesmo. Ele já está dando aí à igreja um sinal da igreja do que é ser verdadeiramente livre. E olha que interessante aí a partir do verso 17. Do verso 17 ao verso 23, Paulo está falando de uma guerra que existe no meio do povo de Deus. O crente passa por essa guerra. E ele está explicando para essa igreja o que acontece. Que guerra é essa? A partir do momento em que você entrega a sua vida a Cristo, dentro de você, você recebe o Espírito Santo de Deus. Só que você continua com a sua natureza humana. E Paulo está explicando aí o seguinte: tem uma guerra. Trava-se uma guerra entre a sua natureza humana e o Espírito de Deus. A natureza humana e o Espírito. E ele vem explicando isso. Olha que diz aí o verso 16, olha só. Vou ler com vocês do verso 16 ao verso 23. Acompanhem comigo. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Olha o que Paulo está dizendo. A direção da sua vida não é a sua natureza humana. Quem tem que dirigir, quem tem que comandar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito e não a natureza humana. Verso 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Paulo, a partir de agora, ele vai começar a dizer quais são as coisas que essa natureza humana produz em nós. Ele faz uma relação aí. Olha o que diz, no versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São elas: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raivas, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, a inveja, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Aí o apóstolo Paulo faz um contraponto. Isso é o que a natureza humana produz em nós. Mas quando tu entrega a vida a Cristo, é isso que ele está dizendo. Quando você se entrega para Jesus, tem o Espírito. Aí o Espírito de Deus produz na gente o quê? Olha o que diz o verso 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. O que deve manifestar na vida do crente são o fruto do Espírito. É isso que deve manifestar na tua vida, meu irmão. Na tua vida, minha irmã. O apóstolo Paulo está aqui colocando isso para a igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas tinha um problema muito sério com relação a isso. Os membros daquela igreja estavam tendo problemas com as suas vidas carnais e suas vidas imorais. Isso estava trazendo um problema para toda a igreja. O apóstolo Paulo aí ensina de forma clara e objetiva a necessidade daquela igreja ter como principal foco a vida dominada pelo Espírito Santo. Amados, vamos finalizar aqui com o capítulo 6. O capítulo 6 já se inicia, onde Paulo cita a necessidade de ajudar uns aos outros. A igreja tinha que ter uma comunhão maior, onde um ajuda os outros. Olha o que diz o verso 1 e 2 do capítulo 6. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também.
ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Quero dar um pequeno apanhado nesse versículo 1, quando ele fala que aqueles que são espiritualmente maduros devem corrigir. Amados e queridos irmãos, não é pecado você julgar, ou você corrigir o seu irmão, ou sua irmã, que está tendo atitudes que desvirtuam a fé cristã, atitudes erradas. Corrija, mas corrija com humildade, com amor. Devemos aprender o que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Gálatas. Não devemos ser omissos em corrigir os nossos irmãos, não devemos ser omissos em falar a verdade para o nosso irmão na fé. Devemos corrigir, mas lembrando, com amor e humildade. Amém? Vamos lá, já a partir aí do versículo 3 a 6, Paulo desafia a igreja de Gálatas a ter humildade e a fazer as avaliações corretas de caráter daqueles irmãos, né? Olha o que diz aí o verso 4, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros. Verso 5, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir com todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Amados e queridos, você que está aprendendo a palavra de Deus, você que está disposto a aprender, repasse, passe para frente, ensine, mas ensine de todo o coração. O apóstolo Paulo está desafiando a igreja de Gálatas, para que todos aqueles que estão aprendendo, todos aqueles que estão recebendo o Evangelho, que passe. O Evangelho é uma bênção, e as bênçãos não devem ficar paradas em nós. É isso que o querido apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Gálatas, falando para aquela igreja, e serve para nós. As bênçãos devem ser transmitidas e enviadas, e o Evangelho é vida. Transmita o Evangelho. Do verso 7 a 9, Paulo cita que não devemos zombar de Deus. Ele fala sobre a lei da semeadura. É o que acontece, queridos e queridas. O que você planta aqui é o que você vai colher. Paulo já explica isso, verso 8, olha o que diz o verso 8, ele explicava para aquela igreja, isso vale para nós. Se você planta bondade, colherá bondade. Se plantar maldade, você vai colher maldade. Olha o que diz o verso 8. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Paulo está incentivando a igreja de Gálatas a fortalecer o Espírito Santo, a fortalecer o Espírito dentro dela, que não entristeça o Espírito, que se enchem, ele fala para essa igreja se encher do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, colherá o bem, colherá a vida eterna. Amém? Do verso 12 ao verso 17, para finalizarmos a nossa aula, Paulo dá os últimos conselhos àquela igreja. Ele saúda a igreja, né, e reforça o contraste da falsa doutrina que aqueles mestres estavam dando. A falsa doutrina que eles ensinavam sobre a não necessidade somente da justificação pela fé. E ele finaliza para aquela igreja sobre isso. Olha, e ele faz um contraste, ele bate forte nesses falsos mestres. Olha o que ele diz no verso 12 e 13, para nós finalizarmos nossa aula. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. 13. Pois nem mesmo os que praticam circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado um sinal da circuncisão no corpo de vocês. O que Paulo está ensinando para essa igreja, que o que aqueles mestres queriam nada mais é do que elevar o orgulho deles e a vaidade. Não havia necessidade mais nenhuma de rituais da lei mosaica para aquela época. Não existia mais necessidade alguma desses rituais serem
darem continuidade, serem prosseguidos, porque Jesus veio, e veio trazer essa liberdade. Crer em Cristo é o que leva à salvação. Não há mais a necessidade de rito nenhum. Amados e queridos irmãos, desafio a vocês agora a se parecerem mais e mais com Cristo. Se encham do Espírito Santo de Deus e que Jesus abençoe vocês. Finalizo agora a carta aos Gálatas, que vocês estudem a palavra, não apenas leiam a Bíblia, mas estudem a Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso, fantástico. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que Deus te abençoe.